Nervosismo. E aí, tô aparecendo agora. Ok, vamos lá. Boa tarde. Tá ótimo. Eu sempre falo, comentei com a minha esposa, que é uma grande alegria quando a gente se reúne para falar do Cristo. Uma felicidade muito grande quando a gente se reúne para falar dele. Porque quando a gente se reúne para falar do Cristo, a gente se reúne para falar de amor. Desse Evangelho que nos sustenta durante todos os nossos dias nessa terra. Mas ao mesmo tempo que um som de felicidade toca no nosso coração, o mesmo som de responsabilidade toca na nossa consciência. Quando nos propomos a falar do Cristo, todas as nossas fichas que nós guardávamos no nosso bolso, que são as fichas da desculpa, nós colocamos em cima da mesa e elas são descartadas. Porque o Evangelho do Cristo, essa doutrina que a gente se propõe a falar, é uma doutrina esclarecedora, que retira da gente a omissão e todas as desculpas. E o tema que a gente se propõe a falar nessa tarde é tema de muitas quedas de muitos espíritos. E que muitos um dia utilizaram essas fichas, mas que nós não vamos utilizar porque nós estamos aprendendo com Cristo, com a figura do Cristo, através da paciência, dessa nova terra que Ele nos propõe. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo foi intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É uma promessa do Cristo que fala para a gente. Serão felizes aqueles que forem brandos e pacíficos. Em Mateus capítulo 5, ele fala para a gente, bem-aventurados os que são brandos, porque eles darão a terra. Essa terra que nós estamos vendo passar por todo esse processo de transição. Que a cada dia se regenera, e que por um momento nós podemos achar que tudo está sendo perdido, mas a justiça divina está em processo de purificação dos seus filhos a todo momento. E nesse processo de purificação, torna-se necessário que a paciência toque o nosso coração, toque o nosso espírito e as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos pede para que a gente seja veículo da paciência. E como ele mesmo diz que, se formos feitos à imagem e semelhança do Pai, esse DNA está em nós. E nós podemos sim ser esse veículo. E nessa tarde, eu queria falar sobre a paciência. Não colocar ela numa caixinha e dizer que paciência é isso ou aquilo, como uma frase feita. Não. Eu queria mostrar os diversos campos que Jesus nos alertou onde a paciência deve ser feita, para que a gente possa internalizar. Eu só queria comentar sobre essa imagem do bom pastor. Lá em Lucas, ele fala que tem um bom pastor, e que se ele perder uma de suas ovelhas, tendo 100, ele deixa as 99 e vai em busca daquela perdida. Jesus é o nosso bom pastor. E ele está a todo momento em busca de nós para nos levar para o reino dos céus. Porque o próprio Cristo nos fala que no dia que o pecador se arrepende, o céu entra em festa. E eu tenho certeza que a felicidade está conosco nesse momento, porque o Cristo se alegra em ver os filhos dele, tentando aprender, tentando evoluir. E nesse momento que a gente vive, o Cristo nos conduz a esse reino celeste. É uma promessa dele.
eu sempre estarei com vocês. Então, essa passagem de Lucas é belíssima. Nós podemos nos perder por um momento de impaciência, mas ele vai lá nos resgatar e nos levar para esse reino, que é uma promessa dele. Bom, gente, não aqui, né? É aqui? É no Enter, né? Tá bom. Ok. Essa passagem aqui é quando Jesus se encontra com os fariseus e os fariseus já sabiam que em algum momento lá atrás ele tinha silenciado os saduceus. Então, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? E aí Jesus chega e diz para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a estes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham nesses dois mandamentos. O que Jesus estava falando? Qual era a proposta dele? Ele falou que o ser humano tem aí 3 níveis de relacionamento, que eu fiz questão de grifar nos lados. O primeiro relacionamento é com Deus, o segundo relacionamento é com o teu próximo, e o último é com a ti mesmo, sendo que o mais importante é o relacionamento com Deus. A criatura, quando ela se perde de Deus, ela perde o sentido do seu caminho. Ela perde o sentido dessa roda. E serão esses 3 níveis que a gente vai conversar nessa tarde. No primeiro momento, eu trago uma passagem lá da Gênesis, no item da natureza divina, o item 19, em que é intitulado, e eles falam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Olha que lindo. Será que estamos perdidos como seres? Nós não estamos. Quando ele diz que ele é soberanamente justo e bom, Deus não comete nenhuma injustiça na balança da vida. E nesse momento, mais uma ficha cai. Soberanamente justo. Eu não posso alegar que Deus é justo. Eu não posso alegar que no meu relacionamento com Ele a injustiça toca a minha vida. Porque também Ele é soberanamente bom. E Ele não comete erros, porque Ele é infinitamente em todas as perfeições. Ele não é como nós. E nós nunca seremos como Ele. Mas nós podemos nos inspirar em Jesus. Tomando consciência do nosso estado. Entendendo as nossas limitações. E caminhando em direção a Deus. Sempre compreendendo essa relação entre eu e Deus, como pai e um filho. Para muitos pais, você não vai forçar o seu filho a comer um alimento antes do tempo. E nem vai forçar ele a andar antes do tempo. Da mesma forma, Deus trabalha na nossa vida. Ele nos dá aquilo que é de acordo com as nossas habilidades, com o nosso nível de consciência, com a capacidade que a gente tem de digerir. Ele nunca dará uma prova maior do que a tua capacidade de resolver. Sendo assim, na balança da vida, há equilíbrio e o equilíbrio Deus determina. E eu queria falar desse segundo lado que eu estou falando, Madre Teresa. Às vezes nós não compreendemos Deus. Porque às vezes a gente quer que uma palavra desça do céu
um holofote passe na nossa frente para a gente compreender todas as respostas que a gente precisa. E não é assim. Deus, ele se manifesta nas sutilezas da vida. E para compreender Deus e entender o que ele quer falar com a gente precisa silenciar a nossa consciência. Uma vez, fazendo uma entrevista com a Maria Teresa, perguntaram para ela: o que a senhora fala quando a senhora reza? Nada, só ouço. E o que Deus fala para a senhora? Nada. Ele também só ouve. O repórter ficou meio assim, sem entender. Não, meu filho, é porque Deus é presente. Ele não fala. Ele não vem com holofote. Isso eu estou dizendo. Mas ela diz: Deus é presente. A criatura, para compreender Deus, ela precisa sentir. Ela precisa internalizar. Ela precisa silenciar a sua consciência. Lá no Evangelho, no Cristo Consolador, Jesus fala: eu sou o jardineiro divino e eu trabalho nas vossas almas no silêncio da vossa consciência. E nesse momento fugaz que a gente vive, torna-se quase impossível silenciar a nossa consciência para a gente compreender Deus. Uma hora eu estou no TikTok, outra hora eu estou no Instagram, outra hora eu estou no YouTube, outra hora eu estou conversando, outra hora eu estou vendo qual foi a última notícia. Ah, foi fake news, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Calma. Aí o que acontece? A prova toca na porta da casa. Aí eu estou perdido. Eu não consigo encontrar um caminho. Eu não consigo encontrar a resposta. E eu vou procurar resposta em todas as coisas exteriores. Eu vou fazer um movimento exterior. Quando o movimento seria para encontrar aquele jardineiro no silêncio da minha consciência, que é Jesus. E nesse momento, se eu silencio, eu consigo, por mais que seja mínimo, encontrar uma luz naquele caminho. E nós não devemos nos deixar envolver pela ansiedade, querendo resolver um problema hoje, que é um problema de milênios. É necessário ter paciência nesse relacionamento. Eu quero resolver hoje, mas eu venho arrastando encarnações e encarnações com o mesmo problema. Aí chegou um dia, a lei divina tocou na minha porta e disse: Pedro, hoje é o dia de você corrigir esse problema. Ah, eu não sei como corrigir. Tá bom, mas nós estamos aqui. Só silencia um pouquinho para a gente te ouvir. Só tira da tua mente esses pensamentos perversos, só tira do teu coração a amargura, só tira do teu peito essa ansiedade, só tira da tua mente a impaciência para que você consiga que a gente fale contigo. Se a gente não fizer esse movimento para dentro, a gente não vai conseguir entender como que funciona esse relacionamento. É um movimento para dentro. E por que é um movimento para dentro? Quando eu desenvolver essa intimidade com Deus, como é que eu consigo conversar com Deus? Lá na questão do Livro dos Espíritos, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu queria fazer um complemento da questão 614, caractere da lei natural e lei moral, lá do Livro dos Espíritos também, para que a gente consiga compreender isso. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Bem aqui. Todas as vezes que a gente se afasta da lei de Deus, a felicidade toca no nosso caminho. E tudo que a gente precisa para ter compreensão sobre a nossa vida está na nossa consciência. O próprio livro dos Espíritos já nos afirma isso. Todas as informações que a gente precisa para a gente ter a felicidade que Deus nos promete,
Jesus vem falar, está na nossa consciência. É lá onde o jardineiro divino se encontra, na nossa consciência. É nessa consciência que possui as sementes divinas, onde Jesus vai trabalhar. Nós podemos ainda não compreender onde estão essas sementes, mas no movimento que a gente faz com o nosso interior, nós vamos encontrar. E o trabalho dá-se continuidade nesse momento. Ok. Nós compreendemos como é que funciona o relacionamento com Deus. Compreendemos o motivo das provas. Tem uma passagem do Evangelho que fala que Deus envia suas provas às suas delícias. Então, se algum de vocês, encarnados e desencarnados, presentes, estiverem passando por suas provas, por mais difícil que seja, lembre-se que Deus está olhando por vocês e você foi um eleito. Porque depois dessa prova, eu tenho certeza que a felicidade vai tocando para fora 10 vezes mais do que quando você tinha. O primeiro nível de relacionamento é com Deus. O segundo nível de relacionamento que eu queria falar é com o próximo. Se com Deus compreendo o meu relacionamento e esse reino de paz, ou seja, primeiro eu compreendo com Deus. E com o meu próximo, como construímos esse reino? Como que a gente está construindo os nossos relacionamentos? Queria que nesse momento cada um de nós a gente olhasse para os nossos relacionamentos. No trabalho, na família, no meio social. Como que eu me apresento? Como que eu estou desenvolvendo os meus relacionamentos? Mas ainda estamos envolvidos no tema paciência. A paciência, ela é fundamental para que todos os relacionamentos eles sejam cumpridos. E principalmente desenvolvidos de forma saudável. Sim, com certeza. Sim, sim, com certeza. Por isso que o primeiro movimento é com Deus. Vocês já viram quando as pessoas encontram com Deus, como que elas se transformam? A fisionomia, a forma de falar, em casa? Pois é. Não é. Sabe por quê? Deus é fonte divina que jorra. Se eu não estou bebendo na fonte, onde que eu estou aprendendo? Todas as coisas partem dele. E é através dele que nós vamos aprender. Nós ainda temos um amor imperfeito. O nosso amor oscila muito nos nossos relacionamentos. Nós podemos dizer que nós amamos, mas deixa o outro tocar no teu calcanhar. Você se rebela com todo aquele veneno nos teus lábios e destila para o outro, como Lázaro fala para a gente. O nosso amor é vacilante. Deixa o outro fazer alguma coisa que te irrita, para tu ver como a impaciência toca na porta do teu coração. E você assume um comportamento totalmente distinto daquele que você fala lá no Evangelho. Jesus era muito claro: orai e vigiai. Orai e vigiai. Mas também ele era muito claro quando ele falava que os cristãos seriam conhecidos pela sua forma de amar. E é uma análise que a gente tem que fazer. Como que eu estou depositando esse amor na minha família? Como que estão os meus relacionamentos? Como que eu reajo se algo me incomoda?
Será que essa ira sai do meu espírito e parte para todas as pessoas do meu redor? Ou eu faço um movimento interno para entender o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo me relacionar bem com as pessoas? Por que eu não consigo entender o posicionamento do outro sem agredi-lo? Que é algo que a gente vê tanto na sociedade hoje. Você não pode se posicionar. Mas Jesus nos cobra um posicionamento perante a vida, perante todas as áreas da nossa vida. Sim, com certeza. Sim, sim, com certeza. Com certeza, dona Luiz. Nós precisamos admitir que estamos errados. Sim, sim. Mas ainda estamos nesse processo de purificação. A cada encarnação a gente vai tirar um pouquinho. O nosso Pai que está aí no céu, a cada dia ele tira um pouquinho. Ele vai tirando um pouquinho, vai tirando um pouquinho, porque o nosso destino é servir anjos. Sim, 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 exatamente isso. Foi. Sim, sim, com certeza, dona Domingos. A impaciência, sabe como surge a impaciência? A impaciência, ela surge, são dois projetos. A paciência, são dois projetos que fazem surgir a impaciência. É uma ideia do que você queria e uma realidade que a vida te impõe. Quando há esse choque, se você não sabe lidar com essas duas ideias, a impaciência surge. A insatisfação surge no nosso caminho. Então, no nosso relacionamento com o outro, em muitos momentos nós vamos entender como que o outro se aproxima da gente, como que o outro, como que o outro se apresenta, não esperando do outro aquilo que eu acho que é perfeito, mas eu observando o outro como ele é, e entendendo que tudo aquilo que ele está me dando é de acordo com o nível de consciência dele. Mas qual é o meu nível de consciência? Qual é o meu nível de consciência? E se eu deixar de esperar muito do outro, querer fazer uma ideia de perfeição, ou de ser que sempre vai me agradar, e começar a amar ele como ele realmente é? Porque Jesus faz isso com a gente. Jesus fez isso com todos os apóstolos. Ele não chegava e não jurava nenhum. Ele orientava, porque apesar de ele ser paciente, ele não era passivo. Jesus não era passivo. Ele era paciente. Ele não assumia a omissão. Ele era paciente com todos os apóstolos e acolhia ele de acordo com o nível de consciência de cada um. E ele entendendo o nível de consciência de cada um, ali ele começava a desenvolver o caminho para a purificação. Nós precisamos acolher as pessoas ao nosso redor, sem esperar deles a imagem perfeita que a gente quer construir. Isso vale para todas as áreas. Quando a gente assumir esse tipo de comportamento, a gente já tirou mais uma ficha que a impaciência não vai usar. Mas a gente começa a assumir o posicionamento de paciência. Porque a paciência é uma virtude que você desenvolve com o trabalho profundo e constante. Ou seja, você internaliza aquilo e todos os dias você aplica isso à sua vida. Principalmente com seus filhos, com seus irmãos. Porque o ciclo familiar, ele é o ciclo mais íntimo.
Todos aqueles que estão reunidos debaixo do nosso teto são espíritos que nós já estamos ligados há muitas encarnações. E que eles estão ali justamente para nos ensinar aquilo que a gente ainda não aprendeu e nós vamos ensinar para ele as coisas que ele ainda não aprendeu. É uma troca contínua. Lá no capítulo 9, que é o capítulo que a gente está falando, a gente tem uma mensagem do Espírito Amigo. E ele faz uma orientação para a gente sobre a paciência. Ele fala: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem a própria paciência. Família. O colega difícil do trabalho. A pessoa irritante, mal educada que a gente encontra na fila, no supermercado. Todos os nossos irmãos são esses aqui, ó. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns deles vão dizer que somos nós. E eles, em muitos momentos, vão ter motivo para dizer que somos nós. E aí eu volto lá atrás para relembrar a necessidade da gente fazer o caminho e reconhecer se nós somos a erva daninha na vida das pessoas. Ou se nós estamos exalando o aroma das rosas na vida das pessoas. Eu não trouxe aqui a referência, mas ela está no Livro dos Espíritos. E fala que Deus uniu o homem para... Deus criou o homem para viver socialmente. Ele é um ser para viver socialmente. E essa necessidade de viver em sociedade é exatamente porque não existe nenhum homem na Terra, afirmação do Livro dos Espíritos, do Espírito de Verdade, que tenha todas as suas faculdades perfeitas. E como que ele desenvolve as suas faculdades? No processo de convivência de um com o outro. Ok. Pedro, eu já reconheci que eu preciso desenvolver o meu relacionamento com o outro. Mas qual seria a ferramenta essencial para que eu pudesse desenvolver isso? Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, na questão 909, faz o seguinte questionamento: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Eles afirmam que sim. O que lhe falta muitas vezes é a vontade. E muitas das vezes, mesmo que fosse mínimo. Então, meus irmãos, o que Kardec está falando, e a resposta que ele obteve, é que a ferramenta essencial para a gente desenvolver a paciência, desenvolver relacionamentos saudáveis e herdar essa terra que o Cristo nos fala, é a vontade. E eu queria também trazer o posicionamento de Leon Denis, no livro Problema do Ser. A vontade é a maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Aí eu perdi meu filho para o mundo. Eu perdi o contato com os meus pais. Meus pais já estão encarnados, mas eu perdi o contato com os meus pais. Eu não consegui, de certa forma, desenvolver um bom relacionamento no meu trabalho. Eu não consegui, de certa forma, desenvolver um bom relacionamento comigo. O que faltou? Sim, sim, exatamente. Com certeza. O que a Inês falou é muito essencial, porque
O ser humano, ele pode desenvolver muito bem a sua parte intelectual. Pode estudar, se aprimorar, conhecer tudo isso aqui, ó, no Evangelho, pelos Espíritos, toda a obra que a espiritualidade nos deixou. Mas se ele não desenvolve o seu senso moral, meu amigo, o trabalho ficou só na superfície. O trabalho é interior, é no nosso íntimo. Tudo que a gente aprende é base para que a transformação aconteça dentro de nós. Se nós estamos aprendendo sobre essa doutrina maravilhosa, nos espelhando no Cristo, aprendendo sobre o seu Evangelho, se a gente não internaliza, a gente vai assumir esse tipo de comportamento bem aqui. Porque erros que não eram para a gente estar cometendo, a gente vai cometer. Porque não internalizou. E aí a gente vai, um dia, desencarnar, chegar no plano espiritual, e aí a pessoa que vai receber vai dizer assim, vem cá, cadê a obra? Não, a obra eu fiz. Eu ia para o centro, eu ia para a igreja católica, eu ia para a igreja evangélica, eu levava sobre aos pobres, eu dava a esmola material, eu dava a esmola espiritual, fazia a caridade material, fazia a caridade espiritual. Como que ele fazia a caridade espiritual? Eu ouvia o outro, mas não acolhia? Não. Você ouvia os próprios sinais que o Espírito dava para se purificar, para corrigir uma má inclinação? Não, não ouvia. Como que você praticou a caridade? Você esqueceu de praticar a caridade consigo mesmo. Todas as vezes que o nosso Espírito aplica sinais para a gente corrigir, a gente deixa de fazer. Nós estamos prolongando o sofrimento, o nosso sofrimento, aumentando os nossos débitos perante a lei divina. Nós não estamos internalizando aquilo que o Cristo falou. E mais uma vez a gente lembra lá atrás que o Cristo falou. Olha, vigiem. E principalmente orem. Através da oração eu enviarei as minhas mensagens a ti, e na tua vigilância tu irás corrigir tudo aquilo que há em teu espírito. Ele nos deixou esse aviso. Mas é preciso que a gente tenha a vontade para corrigir todas as nossas imperfeições. Se não tivermos vontade, a obra pode estar acontecendo. O mundo de regeneração que o Cristo nos fala, que é esse que ele está prometendo para a gente, pode estar batendo na nossa porta, mas nós não estaremos preparados, porque não tivemos a mínima vontade de corrigir as nossas más inclinações. Sim, com certeza. A gente consegue. Você quer saber quando a pessoa realmente está com vontade? Se ela assume responsabilidade e compromisso com aquilo. Todos os relacionamentos da gente. Se você vê compromisso e responsabilidade, a pessoa está comprometida. E esse questionamento? Nos bastaria, assim, apenas a vontade para que todas as provas em nosso caminho fossem superadas? Será que a gente precisaria só de vontade para que todas as provas do nosso caminho fossem superadas? Ok. E quando a vontade e a ação não dependem de ti?
É. Aqui eu queria lembrar de uma situação. Quando todas as situações, tudo que você tinha para fazer, você fez e você não conseguiu. Você não saiu da prova. Você não saiu do problema. Sabe aquela doença terminal? Os médicos já deixaram de lado, no nome escuro. E aí você vê, de um dia para o outro, ocorrer aquela regeneração. Quando isso acontece, é Deus querendo dizer, confia em mim. Desenvolve essa fé que eu vou te falar. Então, quando nós nos depararmos com essas situações em que nós temos a vontade, já colocamos a ação em movimento, mas a situação não aconteceu e a gente não encontra mais nenhuma resposta, é Deus querendo dizer, confia em mim, confia no meu propósito. Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bem que a nossa resposta. As provas elas têm data para terminar, para começar, e elas têm data para terminar. Algumas provas elas vão terminar de acordo com a nossa movimentação, mas outras não. Vai agir de acordo com a lei divina. E só nos basta, nesse momento, confiar e entregar nas mãos dele a nossa vida, os nossos caminhos, todos os aspectos, que já fizemos tudo. E eu acho essa imagem muito bonita. Essa imagem do filme do Chico Xavier, a biografia. E ele encontrando a boa dastra dele. E a mensagem que eu queria conversar com vocês, ela é intitulada no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Tenha paciência. O Chico perdeu a mãe dele quando ele tinha só 5 anos de idade. Aqui, no plano material, a gente não perde ninguém. Elas só fazem a viagem no plano espiritual. E aí, quando ele tinha 5 aninhos, a mãe dele desencarnou, Dona Maria, de Homem de Deus. E aí ele foi morar com uma madrasta, madrinha dele. E essa madrinha, ela sofria de uma série de problemas espirituais. E o Chico, todos os dias, sofria ali diversos tipos de violência. Aí teve um determinado dia, com mais uma agressão, ele correu para o quintal, e aí lembrou da mãezinha dele. Nesse momento, juntou as duas mãos e fez a oração do Pai Nosso, igual ela ensinou para ele. Quando ele terminou, ele olhou para o lado, quem que estava? A mãe dele estava lá do lado dele. E assim sucedeu, encontros e encontros. Todas as vezes onde ele era violentado, humilhado, ele recorria em prece e a mãe dele vinha consolar. Às vezes ele passava 2, 3 dias sem comer, mas a mãe dele vinha e consolava. E aí, teve um determinado dia, 2 anos depois, após o primeiro encontro, ele já estava com 7 anos, ele encontra com a mãe dele e pede assim: mãe, me tira daqui, me leva com você. Sabe o que a mãe dele falou para ele? Chico, você precisa crescer forte para o trabalho e quem não sofre não aprende a lutar. Você precisa crescer para o trabalho e quem não sofre não aprende a lutar. E ele era tão pequenininho, 7 anos, talvez naquela época ele não compreendeu a profundidade dessa mensagem. Meses depois, ele encontra esse ser que foi um ser que veio no caminho dele.
pai dele se casa novamente com a nova esposa. Ela bota uma condição que ele reunisse todos os filhos debaixo do mesmo teto. E o Chico sai da casa da madrinha e vai para esse lar de amor. E ele relata que quando ele encontrou essa mulher, ele sentia um amor materno. Esse amor materno ele sentia nos braços da mãe. E alguns meses atrás, ele encontrou essa mulher, a Dona Maria João de Deus falou para ele: não se preocupe, Chico, eu pedi para Cristo, eu pedi para Jesus para enviar uma pessoa. Era ela. A providência divina nunca deixa a gente. Então, em resposta à sua palavra, existem provas que nós vamos ter que esperar em Deus. E Ele vai movimentar pessoas, situações, para que aquilo seja corrigido em nosso caminho. É uma necessidade que a gente tem. Eu lembrei agora de uma passagem, logo quando Pedro nega Jesus, ele passa um bom tempo ali se martirizando, se culpando. E aí, um certo dia, Jesus encontra com ele, e ele se ajoelha aos pés do mestre, e Jesus olha para ele: Pedro, os homens são mais frágeis do que pedra. Os homens são mais frágeis. Nós somos seres frágeis. E todos os dias a gente precisa se fortalecer nessa realidade espiritual, nesse beijo sagrado que é Deus. Em muitos momentos a gente acha que o mal está dominando, mas não está. É o amor que sutilmente está nos conduzindo a Deus. Em cada momento, em cada prova, em cada conflito. É nos maiores conflitos que há a necessidade da paciência. E a gente precisa desenvolver ela. E principalmente conflito. E o tempo nos mostra as ervas que devemos arrancar do nosso interior. A gente falou do relacionamento com o outro, e agora eu queria falar do nosso relacionamento. Eu estava preparando esse momento, e eu sempre gosto de conversar com a minha família sobre o Evangelho e sobre as coisas que eu aprendo. E aí meu filho chegou para mim, e eu estava falando sobre Frei Paulo. Eu conheci o Frei Paulo, eu tinha 18 anos. Foi um despertar assim da minha mediunidade, eu conheci ele. E eu tive a graça de, com o Frei Paulo, a gente estudar alguns livros do Novo Testamento. Uma alma muito valiosa para mim. E ele sempre fazia uma metáfora: meu filho, dentro de nós existe um jardim. E nós precisamos ser o jardineiro que está em nosso coração. Dentro dos nossos corações tem um jardim. E a gente precisa todos os dias retirar as ervas daninhas desse jardim e plantar as rosas. Para que quando essas rosas sejam tocadas, elas possam exalar e acolher todas as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não entendi nessa época o que eu queria falar. Eu só dizia: tá bom, Frei. Tá bom. Ele estava dizendo que dentro de nós guardamos sentimentos ruins. E a gente precisa curar esses sentimentos, para que ao nosso redor a gente consiga acolher todas as pessoas que precisam. E quando eu falava isso, meu filho chegou e disse assim: pai, eu fiz uma atividade na escola
Desse jeito. Eu não me lembro qual era a disciplina. Mas eu fiz uma atividade desse jeito. Ele foi. Aí ele foi lá, pegou a folha do livro e trouxe para mim. A mesma coisa que Paulo estava falando. A amizade, o amor, o perdão, a paz e a bondade. Todos têm que ser cultivados no nosso interior. Bem que é lindo falar aqui. Eu fiz questão de tirar essa folha e trazer para mim, para me falar. Naquele momento eu fiquei tão feliz, não foi nem que ele aceitou essa atividade. Trabalho errado. Mas foi porque através daquela palavra, ele estava compreendendo que eu com 18 anos eu não compreendia. Aí ele conseguiu compreender, com 7 anos. E disse, pai, é isso bem aqui, ó. Isso bem que você está falando. Eu já sei isso. Está bem aqui. E trouxe isso. Vou botar na palavra. Essa é uma escultura. A artista criadora é a Bob Carne, intitulada Self-Movement, que é um processo que a gente deve fazer. Que é esse processo de disciplina as nossas imperfeições. Frei Paulo falava para a gente tirar a erva do mundo. Aqui ela está falando para a gente discutir as nossas imperfeições. Jesus nos fala que as provas são para que a gente se aperfeiçoe. E Deus nos envia as provas a seus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que estão preparados para receber. Será que ele não tinha que ter vontade, Davi, para fazer esse processo? É vontade. Essa escultura retrata que o processo de aperfeiçoamento do homem e do espírito parte dele. É um trabalho que depende dele. Somente dele. É um trabalho que a gente desenvolve no nosso interior. Eu achei essa mensagem do Emmanuel intitulada Remuneração Espiritual. Todo trabalho tem remuneração, né? Todos nós trabalhamos e recebemos. Tá. Mas e o trabalho que tu desenvolve no teu interior? Qual é a remuneração? É uma remuneração espiritual, que é um trabalho espiritual. E aí Emmanuel traz no livro Perante Jesus, Psicografia do Chico, ele traz a seguinte mensagem. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo determinado. Tu percebeu quando ele falou bem aqui? As sentenças que lavramos contra nós próprios? Será que quando tu grita, tu perde a paciência, você agride, destila ódio, será que o prejudicado é o próximo ou sou eu? Será? Será se eu tenho uma fonte e essa fonte está brotando ódio? Lá embaixo tem uma plantinha e pega só uma gotinha desse ódio. Será que a planta tem mais ódio ou é a fonte que tem mais ódio? A fonte. É a fonte que tem mais ódio. E agora tu imagina, a lei de causa e efeito tocando na sua porta, você abre, aí o primeiro momento do dia é você gritando com a sua esposa. Na hora do almoço você está assistindo um vídeo lá na TV, e é falando que bandido bom é bandido morto. Vem cá.
Pedro não era o Espírito, por que ele está assistindo esse tipo de conteúdo? Por que ele está compactuando com esse tipo de coisa? Ah, não, hoje eu não quero fazer nada de bom para os outros, não. Ninguém faz nada de bom para mim. Como será que a lei de causa e efeito vai trabalhar na minha vida? Se eu não estou me colocando em posicionamento de serviço perante essa área de Deus. Todas as vezes que o homem assume seu comportamento infantil, agindo com impaciência, destilando todas essas emoções pelo caminho, tenha certeza que a lei de causa e efeito não vai atenuar. Ela vai ser aplicada. Ela será aplicada. Será aplicada por quê? Porque Deus é isso? Não. Ele é infinitamente bom. A gente já viu isso. Ela será aplicada porque eu ainda tenho necessidade de aprender sobre aquilo. E existem dois caminhos. Sim, exatamente isso. E ele demonstrou com muita clareza. Enquanto tu não aprende, as provas vão entrar no teu caminho. E situações vão se repetir, situações vão se repetir, situações vão se repetir. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, isso só acontece comigo. Mas isso já aconteceu 5, 10, 15 vezes só comigo. Meu amigo, já aconteceu 5, 10, 15 vezes. Eu não aprendi por quê. Não é porque é culpa do outro. É porque o outro não sabe dirigir. E aí quando acontece comigo, eu xingo o outro, eu xingo todas as gerações do outro. O que é isso? E a paciência, o amor. Não, todas as vezes que eu erro, porque eu sou muito burro. Não sirvo para isso. Vai continuar errando. E você não desenvolveu o amor próprio. Ah, não, eu desenvolvi muito problema de úlcera. Tempos em tempos eu tenho problema nessa região. Vem cá, o que está causando isso? Nada. Não sei, só não tem paciência. Até o respirar do outro me irrita. Raiva. Essa raiva. E você está contaminando o próprio corpo. Todo movimento que a gente faz, a lei de causa e efeito retorna para a gente. Se nós nos colocamos em serviço, trabalho da seara do Cristo, sem esperar nada em troca, mas auxiliando de bom grado, nós receberemos também esse benefício. Não por mérito, mas porque Deus é soberanamente justo. Será que a justiça divina vai colocar algo pesado para alguém que não está necessitando? Ou será que, vendo o movimento do Espírito para um caminho melhor, será que esse pastor que a gente viu lá na frente, ele não vai conduzir a sua ovelha com mais facilidade? Na parábola de Lucas, fala que ele pega ela no colo. Quantas vezes Deus não nos pegou no colo? Vendo que a gente não conseguia andar e nos levou para o outro caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. 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 Sim, com certeza. É exatamente esse ponto. No processo de autoconhecimento, torna-se necessário a paciência consigo mesmo. Eu lembro lá em Romanos,
Eu lembro lá em Romanos, quando Paulo vai falar o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. No processo de autoconhecimento, a culpa ela pesa muito. Nós já cometemos muitos erros. E a gente não precisa se culpar por esses erros. Principalmente porque o Cristo não nos apontou. Assim como ele não apontou o dedo da mulher adulta. Então a gente não precisa se culpar. O que nós precisamos é, no processo de autoconhecimento, perceber o que está acontecendo e colocar um movimento para corrigir. É entender que eu sou impaciente. Tá, quais são os gatilhos? Eu observei, eu me coloco em movimento para corrigir. E como que eu faço isso? Santo Agostinho nos dá uma dica. Todas as noites, quando repousar, repasse pela tua consciência todos os dias. Observe se você ofendeu alguém e no outro dia coloca-te a corrigir aquela ofensa que você fez. Observe se você não foi omisso e no outro dia estende a mão para ajudar. O que Santo Agostinho estava querendo dizer é: observa como que está sendo o teu dia, como que está sendo o teu relacionamento, como que você se comporta. Fazendo essa análise, você vai perceber tudo aquilo que precisa ser modificado. E no outro dia eu já vou preparado. Eu já acordo preparado. Não preparado para destilar veneno no meio do mundo, não. Eu acordo preparado para corrigir as minhas próprias imperfeições. E é um movimento necessário que a gente deve assumir. Perder a paciência é perder a batalha. Uma mensagem amarrada. E muitas das vezes essa batalha nos custa uma existência. Quantos espíritos que perderam toda a sua existência terrena por conta de uma batalha? Às vezes é uma batalha consigo mesmo. Cometem suicídio. Às vezes é uma batalha com o exterior. Quebra um relacionamento. Eu não vou conseguir recordar agora qual obra é, mas em uma das obras de Kardec, ele conta uma história de um senhor que ele tinha uma fábrica muito grande. Ele já vinha de uma família rica e construiu todo aquele patrimônio. Só que a fábrica estava falindo. Essa fábrica estava falindo. E aí ele já vinha com ideia de suicídio durante todo esse percurso e começou a passar por essa dificuldade. E aí, em uma determinada noite, ele toma o veneno e ele se suicida. No outro dia pela manhã, o mercado muda e justamente aqueles produtos que ele vendia na fábrica dele, a demanda do mercado começa a aumentar. E o mercado funciona assim: quanto maior demanda, mais você produz e maior o valor que você pode cobrar pelo seu produto. Ou seja, no outro dia, a solução para a fábrica dele do negócio dele também. Ele se suicidou. Um dia antes. Ele perdeu a batalha. Mas a justiça divina, ela é misericordiosa. Nós podemos perder uma batalha, mas nós teremos tantas outras como oportunidade para corrigir os erros passados. A hereditariedade de Deus está em nós. Seremos um. Quem tem dúvida que um dia será um espírito perfeito? Não existe
os médicos da Evangelho, eles vão descobrir como eles acrescentaram a doença espiritual na doença, eles vão encontrar de uma forma mais rápida, mais eficaz. Então, com esse sentimento de gratidão que a gente, voltado para o nosso íntimo, a gente agradece a espiritualidade amiga, as inspirações que aqui estiverem, a presença dos nossos muitos amigos